Danilo do podcast Marx e Marxismos. Podcast esse que tem a intenção de fazer a leitura de textos de Marx e Engels e também de alguns marxistas famosos como Lenin, Gramsci, Althusser e por aí vai. No primeiro episódio na verdade piloto, eu fiz a leitura do prefácio da contribuição à crítica da economia política, um importante texto, de Marx. E agora, neste segundo episódio, pretendo fazer a leitura de um trecho, que são na verdade por volta aí de 5 páginas, curtinho também, um trecho de um texto super importante do Marx, conhecidíssimo também, chamado Salário, Preço e Lucro, tá? Esse texto é uma excelente porta de entrada para quem quer conhecer o pensamento marxiano. Nele, Marx expõe de uma maneira bastante didática a teoria da mais-valia, e é exatamente este o trecho que eu lerei para você. Vamos lá então? Não mais direitos sem Antes de ler o trecho que eu separei aqui para vocês, eu acho que é legal ler a orelha desse livro, dessa edição que eu tenho aqui, que é da editora Vitória, porque nessa orelha há uma explicação, como na maioria das orelhas de livros, sobre o que você vai encontrar no livro, ok? Então, é bem curtinho também. Diz o seguinte: na sessão de 4 de abril de 1865 do Conselho Geral da Associação Internacional de Trabalhadores, a primeira internacional, o representante inglês John Weston defendeu as seguintes teses. Primeiro, o aumento de salário não melhora as perspectivas materiais e sociais da classe operária. Segundo, os esforços dos sindicatos para elevar os salários exercem uma influência prejudicial sobre os outros setores da indústria. Dizia Marx em carta a Engels, cito: se estas duas teses fossem aceitas, ficaríamos numa situação ridícula, não só com respeito aos sindicatos daqui, como também no que se refere a essas epidemias de greves que agora imperam no continente. Fim de citação. Por isso, na sessão de 20 de maio, Marx submeteu as teses de Weston à esmagadora crítica, refutando-as inteiramente. No mês seguinte, ainda a propósito destas questões, Marx redigiu uma conferência, que pronunciou em 2 sessões no Conselho Geral. Na primeira parte, responde a Weston. Na segunda, apresenta uma explicação teórica. Essa conferência, manuscrita, foi encontrada entre os papéis de Marx depois de falecido também Engels, e somente em 1898 foi impressa em inglês sob os cuidados de Leonor e Edward Aveling, filha e genro de Marx, e simultaneamente em alemão na Neue Zeit. Posteriormente, o Instituto Marx Engels Lenin preparou uma edição dessa conferência, tomando por base o próprio manuscrito de Marx. A presente edição brasileira é feita de acordo com o Instituto Marx Engels Lenin. A importância de salário, preço e lucro está não só no tema tratado, como também na apresentação concisa de algumas teorias originais que Marx desenvolveria mais tarde, em sua obra máxima, O Capital. Vamos passar então à leitura do texto. Antes, só uma observação: Marx ele vai se utilizar aqui de 2 unidades de moeda, que é o shilling e o pence, ok? São unidades da moeda inglesa antiga. Então, isso não muda em nada, né? A gente pode pensar aqui como
centavos e reais, ok? O capítulo se chama O lucro obtém-se vendendo uma mercadoria pelo seu valor. Suponhamos que uma hora de trabalho médio materialize um valor de 6 pence ou 12 horas de trabalho médio um valor de 6 shillings. Suponhamos ainda que o valor do trabalho represente 3 shillings ou o produto de 6 horas de trabalho. Se nas matérias-primas, maquinaria, etc., consumidas para produzir uma determinada mercadoria se materializam 24 horas de trabalho médio, o seu valor elevar-se-á a 12 shillings. Se além disso, o operário empregado pelo capitalista junta a estes meios de produção 12 horas de trabalho, teremos que estas 12 horas se materializam num valor adicional de 6 shillings. Portanto, o valor total do produto se elevará a 36 horas de trabalho materializado, equivalente a 18 shillings. Porém, como o valor do trabalho ou salário recebido pelo operário só representa 3 shillings, decorre daí que o capitalista não pagou equivalente algum pelas 6 horas de sobretrabalho realizado pelo operário e materializadas no valor da mercadoria. Vendendo esta mercadoria pelo seu valor, por 18 shillings, o capitalista obterá, portanto, um valor de 3 shillings para o qual não pagou o equivalente. Estes 3 shillings representarão a mais-valia ou lucro que o capitalista embolsa. O capitalista obterá, por consequência, um lucro de 3 shillings, não por vender a sua mercadoria a um preço que exceda o seu valor, mas por vendê-la pelo seu valor real. O valor de uma mercadoria se determina pela quantidade de trabalho que se encerra. Mas uma parte desta quantidade de trabalho representa um valor pelo qual se pagou um equivalente em forma de salários. Outra parte se materializa num valor pelo qual nenhum equivalente foi pago. Uma parte do trabalho incluído na mercadoria é trabalho remunerado. A outra parte, trabalho não remunerado. Logo, quando o capitalista vende a mercadoria pelo seu valor, isto é, como cristalização da quantidade total de trabalho nela invertido, o capitalista deve forçosamente vendê-la como lucro. Vendê-la com lucro. Vende não só o que lhe custou um equivalente, como também o que não lhe custou nada, embora haja custado o trabalho do seu operário. O custo da mercadoria para o capitalista e o custo real da mercadoria são coisas inteiramente distintas, repito, pois que lucros normais e médios se obtêm vendendo as mercadorias não acima do que valem, e sim pelo seu verdadeiro valor. Pessoal, vamos fazer uma pausa aqui, né? Porque acredito que muita gente pode estar ouvindo isso e pensando, puta, é muita informação, é muito número, deu tilt aqui. Então, eu peguei tudo que o Max falou até agora, toda essa informação, e eu fiz meio que um esquemão aqui. Vamos pensar o seguinte. No primeiro momento, o Marx ele fala de valor de trabalho. O que é valor de trabalho para o Marx? Cito Marx. É a força de trabalho medida pelos valores das mercadorias necessárias à sua manutenção. Fim de citação. Então vamos pensar que o valor de trabalho aqui no caso são 3x, tá? Um número hipotético. Esse 3x equivale a 6 horas de trabalho, ok? Num segundo momento, a gente tem a matéria-prima mais a maquinaria e etc, ok? Essa maquinaria, essa matéria-prima mais maquinaria, elas são 24 horas de trabalho que equivalem a 12x, ok? Então, vamos lá, a gente tem 3x que equivalem a 6 horas de trabalho, esse é o valor de trabalho, e a gente tem 24 horas de trabalho que equivalem a 12x, que é a matéria-prima mais a maquinaria e etc. O operário vende 12 horas diárias de seu trabalho por 3x. No entanto, nesse tempo, produz 6x em mercadoria. Ok? O valor final da mercadoria é, então, 6x, que é o que o operário produziu, mais 12x,
da maquinaria, que no final vai dar 18x. Cito Marx: o lucro obtém-se vendendo uma mercadoria pelo seu valor. Fim de citação. Ou seja, 3x são a mais-valia da mercadoria. Ou seja, trabalho não pago, trabalho explorado. Ok? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aqui. Vamos continuar a leitura do texto do próximo capítulo, que é o 11, intitulado As diversas partes em que se divide a mais-valia. A mais-valia, ou seja, aquela parte do valor total da mercadoria em que se incorpora o sobretrabalho ou trabalho não remunerado, eu chamo lucro. Esse lucro não o embolsa na sua totalidade o empregador capitalista. O monopólio do solo permite ao proprietário da terra embolsar uma parte desta mais-valia sob a denominação de renda territorial, quer o solo seja utilizado na agricultura ou se destine a construir edifícios, ferrovias ou a outro qualquer fim produtivo. Por outro lado, o fato de ser a posse dos meios de trabalho o que possibilita ao empregador capitalista produzir mais-valia, ou, o que é o mesmo, apropriar-se de uma determinada quantidade de trabalho não remunerado, é precisamente o que permite ao proprietário dos meios de trabalho que os empresta total ou parcialmente ao empregador capitalista, numa palavra, ao capitalista que empresta o dinheiro, reivindicar para si mesmo outra parte desta mais-valia sob o nome de juro, de modo que o capitalista empregador como tal só lhe sobra o chamado lucro industrial ou comercial. A questão de saber a que leis está submetida essa divisão da importância total da mais-valia entre as três categorias de pessoas aqui mencionadas é inteiramente estranha ao nosso tema, mas do que deixamos exposto depreende-se pelo menos o seguinte: a renda territorial, o juro e o lucro industrial nada mais são do que nomes diferentes para exprimir as diferentes partes da mais-valia de uma mercadoria ou do trabalho não remunerado que nela se materializa, e todos provêm por igual desta fonte e só desta fonte. Não provém do solo como tal, nem do capital em si, mas o solo e o capital permitem a seus possuidores obterem sua parte correspondente na mais-valia que o empregador capitalista extorque ao operário. Para o operário mesmo, é uma questão de importância secundária que esta mais-valia, fruto do seu sobretrabalho ou trabalho não remunerado, seja exclusivamente embolsada pelo empregador capitalista ou que este se veja obrigado a ceder parte a terceiros, com o nome de renda do solo, ou juro. Suponhamos que o empregador utilize apenas capital próprio e seja ele mesmo o proprietário do solo. Neste caso, toda a mais-valia irá parar em seu bolso. É o empregador capitalista quem extrai diretamente do operário esta mais-valia, seja qual for a parte que, em última análise, possa reservar para si. Por isto, desta relação entre o empregador capitalista e o operário assalariado, dependem todo o sistema do salariado e todo o regime atual da produção. Alguns dos cidadãos que intervieram em nosso debate, ao tentarem atenuar as proporções das coisas e apresentar esta relação fundamental entre o empregador capitalista e o operário como uma questão secundária, cometeram, portanto, um erro, embora, por outro lado, tivessem razão ao afirmar que, em dadas circunstâncias, um aumento dos preços pode afetar de um modo muito desigual o empregador capitalista, o dono da terra, o capitalista que empresta dinheiro, se quereis, o arrecadador de impostos. Do exposto resulta ainda outra consequência. A parte do valor da mercadoria que representa unicamente o valor das matérias-primas e das máquinas, numa palavra, o valor dos meios de produção consumidos, não gera nenhum rendimento, mas se limita a repor o capital. Mas, afora isso, é falso que a outra parte do valor da mercadoria, que forma o rendimento,
ou pode ser gasta sob a forma de salário, lucro, renda territorial e juro, seja constituída pelo valor dos salários, pelo valor da renda territorial, o valor do lucro, etc. Por ora, deixaremos de lado os salários e só trataremos do lucro industrial, do juro e da renda territorial. Acabamos de ver que a mais-valia contida na mercadoria, ou a parte do valor desta, na qual está incorporado o trabalho não remunerado, por sua vez se decompõe em várias partes, designadas por 3 nomes diferentes. Afirmar, porém, que seu valor se acha integrado ou formado pela soma total dos valores independentes destas 3 partes constituintes seria afirmar o inverso da verdade. Se uma hora de trabalho se realiza num valor de 6 pence, e se a jornada de trabalho do operário é de 12 horas e a metade deste tempo for trabalho não pago, este sobretrabalho acrescentará à mercadoria uma mais-valia de 3 xelins, isto é, um valor pelo qual não se paga nenhum equivalente. Esta mais-valia de 3 xelins representa todo o fundo que o empregador capitalista pode repartir, na proporção que for, com o dono da terra e com o emprestador de dinheiro. O valor destes 3 xelins forma o limite do valor que eles podem repartir entre si. Mas não é o empregador capitalista que acrescenta ao valor da mercadoria um valor arbitrário para o seu lucro, acrescentando em seguida outro valor para o proprietário de terra e assim por diante, de uma tal maneira que a soma destes valores arbitrariamente fixados constituísse o valor total. Vedes, portanto, o erro da ideia correntemente exposta, que confunde a divisão de um dado valor em 3 partes com a formação desse valor, mediante a soma de 3 valores independentes, convertendo desta maneira numa grandeza arbitrária o valor total, de onde saem a renda territorial, o lucro e o juro. Se o lucro total obtido por um capitalista for de 100 libras esterlinas, chamamos a esta soma, considerada como grandeza absoluta, o montante do lucro. Mas se calculamos a proporção entre estas 100 libras e o capital desembolsado, a esta grandeza relativa chamamos taxa de lucro. É evidente que se pode expressar esta taxa de lucro sob 2 formas. Vamos expor, seja de 100 libras o capital desembolsado em salários. Vamos supor seja de 100 libras o capital desembolsado em salários. Se a mais-valia obtida for também de 100 libras, o que nos demonstraria que a metade da jornada de trabalho do operário se compõe de trabalho não remunerado, e se medíssemos este lucro pelo valor do capital desembolsado em salários, diríamos que a taxa de lucro era de 100%, já que o valor desembolsado seria 100 e o valor produzido 200. Se, por outro lado, não só considerássemos o capital desembolsado em salários, mas todo o capital desembolsado, digamos, por exemplo, 500 libras, das quais 400 representam o valor das matérias-primas, maquinaria, etc., diríamos que a taxa de lucro apenas se elevava a 20%, visto que o lucro de 100 não ser mais que a quinta parte do capital total desembolsado. O primeiro modo de expressar a taxa de lucro é o único que nos revela a proporção real entre o trabalho pago e o não remunerado, o grau real da exploitation do trabalho. Permiti-me o uso da palavra francesa. No caso aqui já está traduzido, né? Não, ou exploitation. Bom, a outra forma é a usual, e para certos fins é com efeito a mais indicada. Em todo caso, prova ser muito útil por ocultar o grau em que o capitalista arranca do operário o trabalho gratuito. Nas observações que ainda me restam por fazer, empregarei a palavra lucro para exprimir o montante total de mais-valia extorquida pelo capitalista, sem me preocupar com a divisão desta mais-valia entre as diversas partes interessadas, e quando usar o termo taxa de lucro, medirei sempre o lucro pelo valor do capital desembolsado em salário. É isso, pessoal. Não é um texto muito tranquilo de ouvir e absorver, né? Só na escuta, mas espero que tenha ficado minimamente claro
ah, o conceito, né, de mais-valia, ok? Até uma próxima.